Vamos bater um papo agora com um jornalista, repórter da revista Piauí, o Alan de Abreu, que fez uma matéria ao longo dessa semana que repercutiu no Brasil inteiro, que fala sobre as extravagâncias sem fim da CBF. A linha fina da matéria diz o seguinte: salários turbinados, mordomias e dívida milionária. Uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na presidência da entidade. Tudo bem com você, Alan? Um abraço para você, bom dia! Bom dia, um abraço para vocês também, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso te receber aqui. A gente falou muito sobre a sua matéria na última sexta-feira na revista Piauí. E chama a atenção da pior forma possível o seguinte, o Alan, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a matéria que você escreveu, que repercutiu. Só que quando a gente acha que talvez o futebol brasileiro, com a criação das novas ligas, com os clubes de pouquinho em pouquinho se unindo, né, para bem ou para mal, mas estão se unindo aí com essa criação das ligas, a gente percebe que um novo comando, com os clubes se calando, colocando a viola no saco, rabinho entre as pernas, permitindo tudo da CBF, ninguém indo contra esse sistema. Aí o Edinaldo, que falou que ia acabar com um monte de coisa errada, né, com questão de moral, de ética dentro da entidade, simplesmente a sua matéria cai como uma bomba, sendo algo que vai, obviamente, contra aquilo que disse o Edinaldo logo quando ele assumiu a CBF. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e parabéns pela matéria. Obrigado, eu agradeço muito aí as suas palavras, a sua generosidade. De fato, assim, o quadro é muito grave, né? Evidentemente foi trabalhoso reunir todas essas informações e a documentação, né? Evidentemente tudo que nós escrevemos está devidamente amparado em documentos, e assim, a conclusão que eu chego disso tudo, para colocar um ponto que você mesmo já colocou aqui, é que é um sistema muito fechado, feito para operar dessa maneira, né? Do jeito que está, é impossível você quebrar essa situação, né? Esse desvio de recursos, porque a CBF é uma entidade privada, ela deveria ser fiscalizada pelas federações estaduais, mas as federações elas replicam os mesmos métodos imorais, né, para dizer o mínimo, né, de desvio de recursos, de favorecimento pessoal dos cartolas e tudo mais, né? Então, é muito difícil você quebrar essa situação, muito difícil, né? Existe aí uma inoperância, talvez, dos órgãos de fiscalização, na minha opinião, que deveriam ficar muito mais atentos às atividades da CBF, porque embora seja uma instituição privada, ela tem um notório interesse social. O brasileiro ama futebol, o futebol faz parte do modo de existir do brasileiro, e a CBF é a gestora maior desse esporte, né? Então, o que existe essa situação calamitosa só chegou a esse ponto porque não há investigação, porque, enfim, não se fala disso, né? E a gente às vezes fica discutindo muito o que o Brasil oferece em campo, que a seleção tem oferecido em campo, que é muito pouco, e se esquece de ver que a causa disso tudo está aí, está na CBF, né? Está na má gestão, está nisso tudo que a reportagem traz, né? Não, e assim, eu estava até lendo mais uma vez, eu li na sexta-feira a matéria, e aí, para bater esse papo contigo aqui, Alan, eu falei o seguinte: deixa eu ler mais uma vez aqui, porque ela chega a ser estarrecedora. A CBF, deixa eu explicar uma coisa para você. Inclusive, eu estou sendo processado pelo Edinaldo Rodrigues e está tudo certo. Ele está no direito dele de me processar e eu estou no meu direito de continuar opinando aquilo que eu acho da figura patética dele como dirigente. Eu não conheço o Edinaldo. Na verdade, posso falar a grande verdade, eu nunca tinha ouvido falar do Edinaldo Rodrigues, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol por quase 20 anos, e na gestão dele, o Bahia e o Vitória chegaram a bater na Série C. Só para deixar bem claro aqui também o ótimo trabalho do tal Edinaldo. Ele quer me processar pelas críticas, eu sou um grande crítico da CBF, a grande verdade é essa aí, porque para mim é um antro de coisa errada lá. Para não falar outra coisa, para não tomar outro processo, tá? Mas eu acho que eu deixo aqui no ar para você, ouvinte Bandeirantes, entender. Aí na sua matéria aqui, Alan, muito bem escrita por sinal, você fala assim, ó, um determinado trecho:
Rodrigues assumiu o cargo de presidente da CBF prometendo expurgar toda e qualquer imoralidade da confederação. Mas não é bem isso que está acontecendo. Embora ganhe cerca de R$1 milhão por mês, ele morou por 9 meses no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, ao assumir a entidade na condição de interino em agosto de 21. Tudo às custas da CBF. Quando virou titular, mudou-se para um condomínio no mesmo bairro, mas passava temporadas com a família no hotel, também com despesas pagas pela entidade. Há outros exemplos do uso pessoal do dinheiro da CBF e também do que foi aplicado em grandes e pequenos favores. Aí tem uma outra parte que me chamou a atenção também, assim, ó. Os cartolas das federações estaduais, em vez de fiscalizar, também aproveitam a generosidade de Rodrigues. Até 2021, cada presidente da federação ganhava R$50 mil por mês. Quando assumiu a CBF, Rodrigues deu belos reajustes nos contra-cheques da cartolagem. Tanto que hoje, um presidente de federação ganha R$215 mil com direito a 16º salário. Quer dizer, é uma festa no seu rádio, né, Alan? É uma festa. Quer dizer, que presidente que vai contra, hein? Que presidente que vai contra esse, entre aspas, sistema da CBF, hein? Nunca. Por isso que ele foi reeleito com unanimidade. É óbvio, né? São interesses que não os do futebol, são os interesses próprios dos cartolas. Onde que a gente vai parar com a sua matéria? Quanto tempo, até uma curiosidade, quanto tempo você demorou para apurar todos esses fatos e redigir a matéria para soltar para o ar? Foram 3 meses. 3 meses? 3 meses, Foram 3 meses intensos. E a repercussão da sua matéria aí, obviamente chegou no clipping da CBF, o Brasil inteiro falou sobre essa matéria. Como é que está aí a repercussão em relação à entidade? O pessoal entrou em contato? Como é que é esse negócio? Ninguém. Silêncio total, pelo menos até agora. Ninguém falou comigo, nenhum envolvido, nenhum citado falou comigo até agora. O Edinaldo deu uma coletiva, me parece, uma pequena coletiva na sexta-feira, né? Se esperava que ele fosse falar alguma coisa, mas na verdade ele deu uma coletiva para anunciar que vai anunciar um novo técnico em breve. Na verdade, o Alan, não foi. A gente falou sobre isso também logo depois que a gente falou da sua matéria. O que o Edinaldo fez? Que o pessoal, eles acham que a gente é otário, gente. Você que tá ouvindo a rádio aí, eles acham que a gente é bobo. Não é de bobo, a gente só tem a cara, velho. Porque o negócio é o seguinte: quando explode a matéria do Alan de Abreu que tá falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, o que a CBF faz? Ela se cala, ela não fala nada, e aí ela solta no site da CBF um depoimento de 29 segundos do Edinaldo. Sabe o quê? O Edinaldo falando que até a próxima data FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol vai anunciar o seu novo comandante. Tudo isso para quê? Para desviar o foco, Alan. A verdade é essa aí. Sim, exato. Mas acho que não foi muito bem sucedido nisso não, porque não. A repercussão realmente está gigantesca, assim, o que me deixa muito feliz e satisfeito, porque esse assunto merece ser discutido pelo brasileiro, né? Acho que a coisa chegou num ponto tão crítico que, assim, eu não sei o que vai acontecer realmente, né? Se essa situação perdurar por muito tempo, né? Claro que a CBF tem muito dinheiro, mas até que ponto, né, o dinheiro vai jorrar dessa maneira e o futebol brasileiro nessa crise muito severa que a gente enfrenta, né? Já lá se vão 24 anos sem ganhar uma Copa, né? E, enfim, muito triste, né? Muito triste. É uma novela que se perpetua, né? Era assim no Ricardo Teixeira, mas na época ainda o Brasil festejava títulos, né? Pela seleção. Hoje nem isso mais, né? Você procurou o presidente Edinaldo para ouvi-lo na sua matéria? Sim, eu obviamente eu tinha que ouvi-lo, né? E procurei assessoria de imprensa naquela ocasião, mas o Edinaldo ele respondeu por escrito as minhas perguntas. Só que paralelo a isso ele quis me conhecer, quis se encontrar comigo na CBF e assim foi feito, pouco antes do Carnaval, e mais uma conversa, enfim, cercado de advogados, de assessores e tal, ele não deu uma entrevista, ele só deu um depoimento aí das origens dele e tudo mais, né? E foi uma coisa um pouco estranha, assim, enfim.
Não, só para entender, então você se encontrou com o presidente Edinaldo e ele apareceu juntamente com o seu corpo jurídico, com os seus advogados. Sim. E simplesmente você, né, fez isso. Conversou com ele, mas nada demais. Ele não aproveitou, não rebateu nada, né? Não rebateu nada. Não. Tudo que ele rebateu foi só por escrito. Ele não deu uma entrevista. E isso os assessores deixaram muito claro para mim lá, né? Foi esquisito para você ir lá para a CBF. Exatamente. Foi uma situação um pouco estranha, mas da parte deles cordial. Entendi. Entende? Mas enfim, depois disso veio a reeleição dele, né? Enfim, aquele momento não muito feliz, né? Da reeleição dele com unanimidade, enfim. E no dia seguinte o Brasil perde de 4-1 da Argentina, né? Pois é, ainda mais essa, né? Um dia antes dele ser aclamado. No discurso de vitória dele, ele falou que o futebol brasileiro estava cada vez melhor. E a gente até coloca esse trecho na reportagem do Simzinho, né? Eu tô vendo inclusive esse trecho aqui que eu ia falar um pouco sobre a arbitragem, mas só para poder entender que eu acho bem curioso isso, porque o Edinaldo Rodrigues, ele deu a palavra aqui a nós da Rádio Bandeirantes, que ele daria uma entrevista para nós, se nós lêssemos um comunicado oficial por parte da CBF em uma das acusações do ex-secretário-geral da entidade, Walter Feldman, que conversou conosco naquela oportunidade. Nós cumprimos a nossa parte através da leitura do Ricardo Capriotti, nosso apresentador aqui da rádio. Sim. E aí a CBF nos deixou esperando através do Edinaldo vários dias, vários meses. No dia que a gente conseguiu marcar o papo na agenda cheia do Edinaldo, ele deixou a gente 2 horas esperando e não nos atendeu. E depois ele acabou apelando e a grande verdade é que não andou, né? Não andou pro bem. E pelo menos você foi recebido aí. Desculpa até a intromissão, a CBF que fez o convite, eles que assumiram todos os gastos aí, ou foi você mesmo que foi na raça pro Rio? Não, eu fico no Rio. Você fica no Rio. A redação da Piauí, ela fica no Rio, né? Então, perfeito. Então facilitou já, né? Bom, facilitou. Então a relação ela foi mais direta, né? E ele não apareceu para rebater nada, pelo menos até agora. Não. Mas as perguntas foram feitas diante de tudo aquilo que você já tinha apurado. E ele negando tudo. Sim. Negou tudo. Inclusive, um ponto que me chamou a atenção sobre as despesas pessoais dele que eram pagas pela CBF, como você até pontuou na leitura daquele trecho da reportagem. Nós, claro, perguntamos isso a ele. Ele disse que ia apresentar comprovantes de reembolso para a CBF das despesas dele, mas isso nunca aconteceu, né? Com certeza. E me diga uma coisa, você como grande jornalista que é Alain de Abreu, repórter da revista Piauí, você se sentiu ameaçado em algum momento com essa questão de você chegar com todo o corpo jurídico lá, ao invés de fazer um bate-papo você e ele, no tete-a-tete, entendeu? Claro. Com certeza, foi uma estratégia, no mínimo, de constrangimento, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Por isso que você falou que realmente é algo que não foi tão normal, né? Não, tão tranquilo. Você chega lá para conversar, tá todo mundo lá, 200 advogados e você fazendo as perguntas e os caras já... no meio, exatamente, foi essa a situação. E esse bate-papo com você, o Edinaldo, e esses advogados aí durou quanto tempo? Uma hora, mais ou menos, no máximo. E foi esclarecedor para você, não? Não muito. Não muito. Só teve, só foi útil para eu perceber que o Edinaldo, ele nunca olha para o interlocutor quando ele está falando com você. Ele nunca olha para você. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu coloquei isso no texto. Eu não sei nem se eu podia abrir isso também. Eu vou abrir na hora do nosso julgamento lá, conversando. Ele falou, né? O Edinaldo, ele adora ter aquele discurso, né? Não, porque eu sou preto, eu vim de baixo, eu sou humilde, eu sou descendente de índio e não sei o quê. E eu me senti muito ofendido. Aí, a forma com que ele falava, ele se sentiu mais ofendido pelo fato de eu ter chamado ele de incompetente, de frouxo como dirigente. Analisei o dirigente, não a pessoa, não conheço a pessoa, nem quero conhecer também.
E ele ficou mais ofendido de ter sido chamado de frouxo como dirigente do que quando ele sofreu injúria racial, como ele mesmo falou, né? Então, quer dizer, é o típico cara que não tem condição alguma de exercer a profissão que exerce. E, o Alan, você coloca aqui no texto ainda, cara, é uma matéria muito grande, gente, ó. Quem quiser acompanhar, inclusive, divulga suas redes sociais que você postou, inclusive, no seu X, no seu Twitter aí, né, Alan? Pois é. O meu X é o @AlanDeAbreu1, número 1. Alan com 2 L's. E o meu Instagram é alan2ls.d.abreu. Então todo mundo seguindo aí, para você que quiser ler a matéria, eu tô com a matéria aberta aqui, ó, piauí.folha.ol.com.br, e você também pode acompanhar nas redes sociais aí, ó. E aí você coloca o seguinte, o torcedor corintiano tá louco da vida. Tá louco da vida pelo que aconteceu ontem com a arbitragem, mas dá uma reduzida porque o Corinthians venceu 3-0, etc e tal. Aí na matéria, você coloca assim, ó. Apesar de bilionária, a CBF cortou verba para treinamento da arbitragem no ano passado. O treinamento dos árbitros vem sendo feito apenas por videoconferência. Aí tem uma aspas aqui, ó. É como se um clube contratasse um técnico europeu que ficasse treinando os jogadores lá da Europa. Não tem cabimento, diz um árbitro. O resultado foi catastrófico. No campeonato do ano passado, 110 árbitros foram afastados por falhas técnicas. No ano anterior, foram 40. Então você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, e você fica bravo, começa a cornetar a arbitragem, posso falar? Não cornete os árbitros. Cornete o Edinaldo Rodrigues, que esse é um gênio, hein, Alan? Pois é. É uma situação muito surreal, né? O CNM, ele era o presidente da comissão de arbitragem, né? E ele assumiu o cargo, ele veio da Comebol para o Brasil, convidado pelo Edinaldo. E o CNM tinha a ideia de fazer um centro de treinamento para árbitros nos moldes do que a Comebol tem em Assunção, que me parece que é um centro muito completo para treinamento de árbitro, com várias câmeras de vídeo para treinamento de VAR, que também é algo que o Brasil também falha muito, né, a propósito. Então, esse era um projeto do CNM de construção desse centro de treinamento, me parece que até chegaram a ver áreas no Rio de Janeiro para construir esse centro. E, enquanto isso, o CNM estabeleceu um projeto para treinar os árbitros quinzenalmente no Rio. Os árbitros todos da Série A do Brasileiro viriam para o Rio para fazer um treinamento físico mesmo, de preparação física e técnica e tudo mais, né? Até porque por não ter esse centro de treinamento unificado da arbitragem no Brasil, cada federação dá o seu treinamento, e aí são critérios às vezes diferentes e fica bagunçado, né? O CNM me parece que queria unificar todos esses critérios. E esse treinamento quinzenal ele aconteceu até meados do ano passado, quando veio uma portaria do Edinaldo cortando todos os gastos da CBF com viagens. Então a CBF não podia mais gastar nada com viagens, com os deslocamentos. E isso inviabilizou essa proposta de trazer os árbitros para treinarem no Rio de Janeiro, a cada 15 dias. Passou a ser o treinamento por videoconferência. Mas o árbitro é um atleta. Não se treina só por videoconferência, não é só um treinamento teórico, tem que ter um treinamento físico também. Enfim, e foi catastrófico, como os números reforçam, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, porque assim, ó, não é puxando teu saco não, a gente fez questão de ir atrás de você porque você fez jornalismo, velho. Você fez jornalismo, você apurou pra caramba, foi em cima, peitudo, foi lá, fez o trabalho que um bom jornalista tem que fazer. Tentou, obviamente, ouvir os dois lados, né? É que o Edinaldo Rodrigues, ele vive no fantástico mundo dele, né? Parece que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo. Que a gente ama o futebol brasileiro. Só que a gente também tá aqui, além de orientar, sugerir, pra cornetar, porque tem muita coisa errada. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora como um cidadão. Sabendo da relação CBF, governo, Edinaldo, Gilmar Mendes, você teme alguma coisa, o Alan? Olha, são instituições poderosas, né? São pessoas poderosas. Mas, assim, eu acho que
além disso, eu acho que é preciso colocar essas questões a público, né? Eu acho que e a Piauí é um instrumento para isso. A Piauí hoje, o jornalismo que a Piauí pratica é um jornalismo que dificilmente é executado em outros veículos, porque na Piauí nós temos condição de fazer jornalismo 100%, né? Não há interferência, não há interesses, a Piauí é autogerida, temos um fundo, né? Então somos controlados por uma instituição, uma fundação, então isso nos dá uma liberdade plena para executar o bom jornalismo. Então isso me dá muita confiança e me dá um amparo necessário para que se possa enfrentar essas situações, né? E se possa contrariar interesses de certas pessoas que têm o seu poder, né? Que são pessoas poderosas, eu diria. E o bom jornalismo, eu acredito, é aquele que contraria interesses, né? É o que incomoda. É o que incomoda. O resto é assessoria. Não é incomodar, né? É incomodar pensando sempre no interesse público, e isso está muito claro nessa reportagem, né? Eu acho que nós destampamos, né, a situação, né? E eu acho que é uma coisa que estava represada, e nós destampamos com jornalismo, com levantamento, com apuração, e a situação está dada aí, né? Agora, o que se vai fazer com isso não é do nosso controle, não é da nossa responsabilidade, né? Aí cabe aos outros órgãos, enfim, né, de investigação e mesmo as federações, né, eu acho que eu vejo que seria importante também os clubes pressionarem as suas federações para que isso mude, né? Os clubes têm um poder muito grande, né? Infelizmente no Brasil eles não se unem, né? Não. Se eles fossem mais unidos, eu acho que a situação poderia ser muito melhor, né, para o futebol brasileiro. Você falou, Alan, sobre clubes e federações. Você pensa em uma continuação dessa reportagem, ouvindo justamente os presidentes das federações e os clubes que reelegeram o Edinaldo? Pois é uma ideia que está em pauta aqui na revista, né, darmos sequência aí nesse assunto, né, e, enfim, colocando aí essas situações, né, das federações que se apropriam dessas, se valem, se usam esse contexto para benefício próprio, enfim, eu acho que elas precisam ser cobradas, muito cobradas, né? Eu acho que o torcedor se esquece muito disso, né? Fica só no micro, né, pensando no jogo do seu clube e tal, mas se esquece de verificar o macro, né, a situação maior que vive o futebol brasileiro. É preciso sim pressionar as federações, isso é essencial. Eu espero de verdade, até pelo jornalismo que você fez através dessa matéria incrível, porque o brasileiro tem memória curta, né? Tô quase generalizando, porque o que vai acontecer? Segunda-feira ninguém mais vai falar sobre isso, daqui a pouco, veja bem, o pessoal cai no esquecimento. Sim. E eu acho que é fundamental. Agora, eu acho muito engraçado, eu fico imaginando você fazendo a parte 2 dessa matéria. Você acha que algum presidente de federação que recebeu um reajuste pomposo no seu salário mensal vai falar alguma coisa, né? Duro. Não. Inclusive eu tentei falar com vários, né? Eu tentei falar com vários. Os caras não atenderam o Ronaldo Fenômeno, Alan, imagina só. Quem sou eu, né? Não, longe disso, cara. Você fez uma matéria incrível, uma matéria que, olha, de verdade, ela que concorra aí a grandes prêmios aí, porque vocês merecem diante de tamanha apuração, mas pode ter certeza que pelo menos aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, nos demais programas que nós fazemos aqui, a gente vai falar todo instante, porque é o que acontece na CBF, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras aqui, que a gente sabe que pode acontecer, tem o clipe, os caras ouvem, acompanham a gente não tem medo das coisas não, mas a grande verdade tem muita coisa errada pra não falar outra coisa na CBF, né, Alan? Sim, com certeza. Com certeza. Eu espero de verdade mesmo que a imprensa continue abordando esse assunto com novas histórias, enfim, e agradeço aí pela coragem de vocês. Não é fácil, eu sei, né? O jornalismo esportivo, ele é muito pressionado a não falar dessas situações, e então por isso mesmo eu agradeço muito mesmo, de verdade mesmo, a coragem de vocês em colocar esses pingos nos is aí devidos, né? Imagina, isso aqui pra gente é um prazer, ó. E só mais um trechinho pra poder te liberar, te agradecendo demais e parabenizando pela matéria.
Os ouvintes estão malucos aqui no WhatsApp, velho. Os caras estão pistolas da vida, né? Com essa matéria, não, obviamente, com você, mas com tudo que acontece aí na CBF. Aí tem uma parte que me chama a atenção. Rodrigues é formado em ciências contábeis, mas uma ex-funcionária conta que se deparou com uma baderna administrativa quando foi trabalhar lá. Contratos espalhados pelas gavetas de várias diretorias e ordens de pagamentos sem registros formais. Abre aspas. Fiquei com a impressão de que a desorganização era proposital, fecha aspas, diz ela a Alain de Abreu, na edição deste mês da Piauí. Outro dado da desordem. Apesar da receita bilionária, a Confederação responde a 43 protestos em cartórios por dívidas que somam 2,6 milhões de reais. Porra. Exato. Fecha a CBF, né, velho? O Zaidan tem uma frase que nosso comentarista, o mestre Klaus Zaidan, que ele fala o seguinte: a CBF, ela não tinha que ter aquele palácio, ela tinha que ter uma casinha, entendeu? Uma casinha ali tranquila, você entendeu? Não esse palácio, essa forma de lidar com o futebol mal e porcamente, né? Esse mal e porcamente é por minha conta. Mas a grande verdade é que, diante dessa matéria, a gente já sabia que tinha muita coisa errada. Mas diante dessa matéria, Alain, realmente, não é que você abre os nossos olhos, você escancara ainda mais tantos e tantos problemas administrativos, éticos, morais dentro dessa entidade, que a grande verdade, a CBF deveria mudar o nome. Não é Confederação Brasileira de Futebol, é Confraria Brasileira de Futebol. Não sei onde a gente vai chegar, não. Pois é. Estamos ferrados, a verdade é essa aí. Mas tá bom, ó, o Danilo da Vila Ema, parabenizando pelo grande jornalista, é o Alain de Abreu, grande matéria, um abraço pra você. Barreto, ele manda aqui de Avaré, São Paulo, também curtindo o programa. Capela, mande um abraço pra mim. Fernanda Félix, tá mandando um abraço pra você, curtindo o programa como sempre. São muitas mensagens e a maior parte das mensagens é da galera falando justamente sobre todas essas questões envolvendo a CBF e, claro, o futebol brasileiro. O que acontece na CBF reflete dentro de campo com relação à arbitragem, entre outras tantas coisas aqui. O Alain, parabéns pelo seu trabalho, rapaz. Quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, talvez não? Era só isso mesmo. Eu que agradeço, aproveitando, agradecer o espaço e parabenizar pelo teu trabalho. Imagina. Um abraço pra você, um ótimo domingo, viu? Um abraço, igualmente. Tá chovendo aí no Rio ou não, Alain? Chovendo. Chovendo. Hoje não vai dar praia, né, parceiro? Hoje não. Hoje não. Um abraço pra você, Alanzão. Parabéns, velho. Valeu. 12h15, marcou o quinto sinal? Meus amigos, tá vendo? A gente tenta sempre conectar uma coisa com a outra, tá? Na última sexta-feira, no Esporte em Debate, abrimos o programa tratando sobre essa matéria do Alain de Abreu, muito bem escrita, muito bem apurada, e olha só os bastidores da matéria. Quer dizer, o Alain, que mora no Rio de Janeiro, esteve com o presidente Edinaldo Rodrigues, e aí o presidente, né, obviamente para dar aquela intimidada no jornalista que foi lá na sede da CBF, todo o corpo jurídico lá, ele fazendo as perguntas, os caras lá que nem os ganção em cima dele. E a matéria, cara, olha, leiam, tá? Leiam a matéria porque ela é, assim, assustadora, devastadora e ela mexe realmente num ninho muito delicado de ser mexido, né? Não vai ter jeito.